Esta conferência será gravada agora. Gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou fisioterapeuta, coordenador pedagógico do Instituto Brasil Físio, uma empresa, nós estamos aí há 15 anos no mercado da fisioterapia aqui no estado do Ceará e estamos aí radicados aí em 15 estados da federação e nós resolvemos, algum tempo atrás, criar aulas esporádicas falando sobre determinados temas da fisioterapia, no geral, de todas as áreas. E aí nós convidamos o professor William Torres, que é professor de uma universidade aqui da cidade de Juazeiro do Norte, mas é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande nos distúrbios biomecânicos posturais e patológicos da coluna vertebral, e também é especialista nessa área, né, e tem um trabalho muito evidente relacionado à escoliose. O professor William já ministra curso pelo Brasil inteiro, e aí daqui eu já aproveito para agradecer ao aceite dele e o convite dele, ao convite que fizemos a ele, ao aceite, para poder ministrar essa aula para nós, né? Essa aula, além de todas as pessoas que eu vou continuar mandando aqui os links aqui via WhatsApp para que eles possam ir entrando em decorrência da aula, ela também está sendo gravada e vai ser disponibilizada a posteriori na nossa página do YouTube. Então, se vocês ainda não curtiram a nossa página, eu vou colocar o link agora aqui no bate-papo. Entrem lá, curtam a página, cliquem no sininho para que vocês recebam todas as aulas assim que elas forem postadas e, consequentemente, também vocês assistirem às outras aulas anteriores. Então, fiquem sempre à vontade, o que vocês precisarem, pode ir falando aí. Tá aí o link, está aí no bate-papo, para que vocês possam entrar lá depois, durante o período da aula, e se inscreverem no canal, né? E se vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo que o professor William está falando, é só escrevendo também aqui no bate-papo, que no final a gente faz um levantamento e faz as perguntas ao professor. Então, fiquem à vontade, professor, muito obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Bem, Vinícius, boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer a você e a todas as pessoas do Instituto Brasil Físio, né, da Ceará Físio, por mais esse convite, né? É sempre um grande prazer poder participar. Como você bem falou aí, já me coloca à disposição de todos os presentes aqui na sala. É sempre uma satisfação poder falar sobre a fisioterapia e poder falar sobre um assunto extremamente relevante, que é a escoliose. Hoje eu tenho muito orgulho em dizer que trabalho diretamente com a escoliose. Já são aí 10 anos trabalhando diretamente com essa patologia, que é extremamente desafiadora para nós fisioterapeutas. E poder contribuir, né, na formação de profissionais, de alunos, né, através desse trabalho, dessa palestra, é sempre um grande prazer. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, me coloco sempre à disposição. Recentemente tivemos aí um evento super bacana na cidade do Iguatu, também proferi uma palestra sobre escoliose, né, e sempre me coloco à disposição, tá certo? À disposição dos alunos, qualquer tipo de pergunta, intervenção, eu estarei aqui à disposição de vocês. Só gostaria de saber, pessoal, aí se vocês me escutam bem, certo? Se o áudio está ok, como é que está aí para vocês? Aqui, para mim, está tudo ok. Tudo ok? Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Desde o momento que recebi esse convite em proferir essa aula, né, aqui para vocês, que eu fui selecionar um pouco as imagens, selecionar um pouco os slides e trazer para vocês o que nós temos hoje de evidência científica quando a gente fala em escoliose. Como eu falei anteriormente, escoliose é uma patologia desafiadora e nós, fisioterapeutas, devemos estar preparados para trabalhar com a escoliose. Sabe por quê, pessoal? Porque 97% do tratamento da escoliose depende da nossa intervenção. Certo? Então, assim, é extremamente importante que o fisioterapeuta ele esteja ciente, seguro daquilo que ele vai fazer com o paciente que contém a escoliose, tá certo?
Antes de eu entrar definitivamente no assunto aqui da nossa aula, eu vou só falar um pouco para vocês de como foi o meu interesse sobre essa patologia, né? Eu já completei recentemente 13 anos de formado, né, recentes, agora em julho, e Vinícius, não está passando aqui. Não está passando aqui o slide. Completei recentemente 13 anos aqui de graduação e o meu interesse pela escoliose ele surgiu após a minha graduação, né? Em 2007, quando eu me formei, logo em 2008, janeiro de 2008, eu abri meu consultório e o primeiro paciente que me apareceu foi um paciente de escoliose. E aí pensa bem, né? Você acaba de se formar, abre o seu consultório e o primeiro paciente que você recebe é um paciente de escoliose. Confesso para você, porque até então eu não sabia o que fazer com esse paciente. Ainda vinha de uma imaturidade na faculdade, de pouquíssimo conteúdo explorado na faculdade, né, sobre escoliose, e o primeiro paciente que me aparece foi uma curvatura, uma menina, lembro como fosse hoje, de seus 12 anos de idade, com uma escoliose lombar de seus cerca de 35 graus, em que tinha acabado de terminar minha formação em RPG, em reeducação postural, e recebi essa paciente. Né? Nas primeiras sessões, eu muito inseguro, sem saber como trabalhar, mas aí foi onde surgiu mais interesse sobre essa patologia. Provavelmente você conseguiu passar o slide? Ainda não. Coloca aí para colocar na tela inteira, que está aparecendo o rodapé do seu computador. Não sei se é isso. Agora tá? Não, ainda não. Ainda aparece os ícones do seu computador aqui embaixo. Não apareceu. Abre o teu slide, vai lá em F5, né? Em F5 ou naquele para projetar o slide na tela toda e tenta passar novamente. Mas eu já fiz isso. Já foi feito isso. É que agora há pouco estava passando. Já foi feito. Pessoal, vocês me escutam bem, pessoal? A gente está escutando bem. Tá Qualquer bem. coisa, me mande aí essa apresentação pelo e-mail. Por e-mail? Qualquer coisa eu projeto aqui e vou passando daqui, sem problema. Pronto. Espera aí. Agora passou. Agora passou. Vá. Tudo bem agora, né? Tá. Tudo bem. Então, pessoal, eu vou passar isso aqui rapidamente, mas é só para falar para vocês. Se alguém tem interesse em se aprofundar ainda mais sobre o tratamento da escoliose, eu vou fazer algumas indicações de curso aqui, tá bom? As minhas formações iniciais foram a parte de RPGs, stretching, bosquet, né, pilates, enfim. Mas essas formações ainda não me traziam uma segurança para poder trabalhar com escoliose. Mas em 2014 para 2015, eu concluí a minha primeira formação, que foi o tratamento da escoliose baseado em evidência, com o Rodrigo Andrade, em São Paulo. Então, foi onde me abri um pouco mais os meus horizontes para trabalhar com escoliose, né? Onde eu conheci um pouco mais o trabalho da fisioterapia baseada em evidência. Rodrigo Andrade é hoje um dos principais fisioterapeutas aí do Brasil que trabalham diretamente com esse tipo de tratamento. E aí, em 2017 para 2018, eu fiz a minha formação internacional CIAS. CIAS, para quem não conhece, é uma formação italiana que apresenta uma certificação internacional, né, que se significa exercícios científicos no tratamento da escoliose. Foi assim que eu comecei a estudar um pouco mais, foi assim que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa patologia. Vimos de um conhecimento um pouco arcaico, um pouco tradicional, daqueles métodos mais antigos, né, digamos assim, na fisioterapia, e foi só através desses dois cursos que eu pude me aprofundar um pouco mais. Mas aí eu já deixo um questionamento aqui. Eu não estou dizendo para você jogar todo o seu conhecimento fora e fazer aquilo que eu estou dizendo, não. O interessante de você trabalhar com escoliose hoje é você juntar os conhecimentos que você já adquiriu com os novos conhecimentos que vocês terão, para que vocês possam trabalhar os pacientes de vocês. Tá certo? Então, se você trabalha com RPG, trabalha com pilates, com isostrut, com bosquet, seja com qual método for postural, você pode adaptar
os exercícios que você realiza no seu dia a dia através dos exercícios científicos no tratamento da escoliose, que é um dos temas que nós vamos discutir na nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu destaco esses dois cursos aí, tanto o tratamento da escoliose baseado em evidência, mas principalmente a formação CIAS, que é uma formação internacional, onde você vai ver um aprofundamento do tratamento da escoliose baseado em evidência, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta aqui, como é que está seu conhecimento sobre escoliose? Como foi seu conhecimento na época da graduação? Será que foi diferente do meu? Eu vou contar uma rápida história aqui para que vocês possam se familiarizar com o meu relato aqui. Meu conhecimento sobre escoliose na graduação foi pouquíssimo, eu considero quase nada. Eu lembro bem que na minha disciplina de traumatologia e ortopedia, o professor da disciplina falou rapidamente sobre o que era a escoliose. E ele falou como tratar a escoliose. Ele disse que apenas o tratamento da escoliose se resumiria a alongar uma concavidade e fortalecer uma convexidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui presentes já escutaram ou já fizeram isso. Mas eu digo a vocês, meus amigos, que isso é apenas 5% ou menos do que a gente tem que saber quando se fala em tratamento da escoliose baseado em evidência. Certo? Então, isso é muito pouco para aquilo que nós podemos fazer hoje no tratamento da escoliose. Nós temos muito o que aprender para trabalhar com escoliose. Acima de tudo, além do conhecimento que a gente tem que adquirir, nós precisamos ter segurança no tratamento. Como eu falei anteriormente, 97% do tratamento da escoliose, ele tem que passar pela fisioterapia. E é extremamente importante que você profissional, você acadêmico, você que já trabalha com essa patologia, tenha segurança na hora que você for avaliar um paciente, examinar um paciente, e poder trabalhar o seu paciente, tá certo? Ao longo desse tratamento que nós vamos explicar mais à frente. Então, os 5% que a gente aprende na faculdade é aquele negócio, aquela coisa, né? Alonga um e fortalece outro. Mas nós temos aí 95% para aprender, para estudar mais, para se dedicar mais e poder trabalhar com essa patologia tão desafiadora que é a escoliose. E o que seria, William, esses 95% aí que você está me dizendo? É estudar radiografia, é realizar uma boa avaliação, é saber identificar os fatores de progressão de uma curva escoliótica, é saber identificar as formas de aparecimento dessa escoliose, saber avaliar o tipo de curva dessa, se é uma curva rígida, se é uma curva flexível, saber identificar uma escoliose, se ela é equilibrada ou desequilibrada, saber identificar o que é uma curva primária, uma curva secundária, saber identificar o que é uma vértebra ápice, saber identificar quais são as vértebras terminais superior e inferior, saber avaliar o Risser, saber utilizar os exercícios a seu favor no tratamento da escoliose, saber os riscos, os graus de progressão, enfim. Nós temos aí um assunto recheado de conhecimento para que a gente possa avaliar esse paciente, examinar esse paciente e poder escolher o exercício que seria específico para esse paciente, de acordo com aquilo que eu já falei. Então, vejam que trabalhar com escoliose não se resume basicamente a você alongar um e fortalecer outro, tá certo? Então, é muito mais além disso. E trabalhar com escoliose, pessoal, é muito interessante que o fisioterapeuta ele tenha o domínio do exercício que ele vai fazer. Porque lembrando, trabalhar com escoliose não é você fazer 5, 10 sessões. Trabalhar com escoliose é você fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento depende de tudo isso que eu acabei de mensurar para vocês. Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade aqui de ver um conhecimento diferente daquilo que vocês viram na graduação de vocês. Eu sou professor de uma instituição, como o doutor Vinícius falou, da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, em que eu leciono a disciplina de traumatologia e ortopedia. Dentro da disciplina, eu já coloquei dentro da ementa, da currículo da disciplina, uma aula sobre escoliose, falando sobre a definição, falando sobre a avaliação, sobre tratamento hoje baseado em evidência científica. A fisioterapia, eu sempre digo, ela está em outro patamar hoje, né? Hoje nós temos as evidências científicas que nos colocam aí em lugares diferentes.
em situações diferentes. E a fisioterapia ela vem crescendo a cada dia por conta disso, tá certo? E aí eu faço sempre uma brincadeira, toda vida que eu vou dar uma aula sobre escoliose, como é que é o tratamento da escoliose no Brasil e em vários locais do mundo aí, né? Geralmente, quando você tem um paciente, né, alguém, um familiar, um filho ou uma filha que tem escoliose, qual o primeiro profissional, geralmente, que você procura? Né? Geralmente o quê? Geralmente é um médico, né? Geralmente você vai lá e encaminha logo para o médico, vai logo para o médico clínico. O clínico, geralmente, ele não vai saber abordar o paciente como tem que ser abordado. Então, esse paciente ele vai ser encaminhado, provavelmente, para o ortopedista. E aí a avaliação do ortopedista ela é muito rápida, né? Geralmente ele pede para fazer um teste, que eu vou já explicar esse teste aqui para vocês, que é o teste de Adams, né? E já solicita uma radiografia. E aí ele tem 5 caminhos para poder seguir com o paciente com escoliose. O primeiro deles é esperar para ver o que acontece. Constantemente eu pego pacientes no consultório hoje, onde o meu maior público hoje é escoliose no consultório, em que meninas e meninos, em que o ortopedista pede para esperar. Não, traga sua filha daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Essa espera, muitas vezes, meus amigos, é que faz com que a escoliose, muitas vezes, ela tenha uma progressão. Essa espera é que, muitas vezes, faz com que a escoliose ela saia de um contexto mais leve para um contexto mais grave, para um contexto mais difícil de tratamento. Hoje não dá mais para aturar, digamos assim, médicos que pedem para os pacientes esperarem, tá certo? O tratamento da escoliose ele deve ser feito de forma imediata, a partir do diagnóstico precoce. Quanto melhor, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, melhor será a intervenção. Tá certo? Outro caminho, geralmente, que o ortopedista tende a indicar aos seus pacientes, né? Natação. Já tem alguns estudos que foram publicados recentemente agora, falando sobre a natação na escoliose. A natação não é a melhor indicação para a escoliose, tá certo? Mas constantemente nós já nos deparamos ainda com profissionais que prescrevem a natação para os pacientes com escoliose. William, existe algum exercício que seja, algum esporte que seja o ideal? Não, o interessante é que o paciente ele se movimente. Mas a natação, já foi feito um estudo recentemente agora, inclusive no Instituto Zico na Itália, falando sobre que a natação não seria a melhor indicação para pacientes com escoliose. E quando se fala em fisioterapia, geralmente os médicos só acham que a gente sabe fazer RPG ou Pilates, né? Mas é óbvio que a gente não sabe fazer só isso. Mas digamos que é uma forma do ortopedista encaminhar. Vá fazer RPG que o seu problema é de postura. Nós temos vários métodos hoje para trabalhar com escoliose, eu vou falar disso mais à frente, tá bom? E o quarto passo aí, que o ortopedista pode indicar, dependendo de cada caso, é a utilização do colete ortopédico, né? Basicamente, hoje, fisioterapeutas, ortopedistas e ortesistas ainda prescrevem esses 2 coletes no tratamento da escoliose, seja o colete de Milwaukee ou o colete OTLS. Uma historinha desses coletes aí. O colete de Milwaukee ele foi fabricado em 1950, indicado inicialmente para um pós-operatório de cirurgia de coluna, posteriormente que foi usado para a escoliose. Ele consiste em um colete com uma haste à frente, uma haste, 2 hastes posteriores, com uma cinta cervical aqui, um colar cervical e uma cinta pélvica. Houve uma diferença entre o colete de 1950 para um colete de 2020. Essa cinta pélvica aí, em 1950 era de couro, hoje ela é plástico, o resto não mudou praticamente nada. Já tem sido feito vários estudos mostrando que esse colete não apresenta resultados satisfatórios no tratamento da escoliose. O OTLS ele apresenta até resultados até promissores, mas nesse caso do OTLS, que é uma órtese tóraco-lumbosacra, ele deve ser feito de uma forma específica que eu vou mensurar mais à frente, que eu vou relatar mais à frente. E o último caminho para o tratamento da escoliose, geralmente que o médico indica, é o tratamento cirúrgico. Claro que para tudo isso acontecer, irá depender de alguns fatores que eu vou mencionar aqui na nossa aula, tá certo?
Então, para indicar um paciente para um colete, eu tenho que ter critérios para indicação. Para indicar um paciente para uma cirurgia, eu preciso ter critérios de indicação da cirurgia. E não se enganem, meus amigos, isso passa por nós fisioterapeutas. Isso tem que passar também pelo nosso trabalho. Volto a repetir, 97% do tratamento da escoliose é tratamento conservador. E tratamento conservador, a fisioterapia tem que estar inclusa. Não dá mais para aceitar hoje pacientes que não são acompanhados pelo fisioterapeuta. Só a utilização de um colete ortopédico não vai te garantir resultados promissores no seu tratamento. Então, é extremamente importante que você fique atento a essas informações. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Diante de tudo isso, o que seria a escoliose? Parece uma pergunta muito óbvia, né? O que é a escoliose? Ah, William, é um desvio lateral da coluna. Mas eu vou colocar uma tremenda interrogação aí. Será que todo desvio é considerado escoliose? Eu posso considerar que todo desvio na coluna é considerado escoliose? É óbvio que não. Quando você avalia uma coluna de frente, é prudente observar um certo alinhamento entre os corpos vertebrais, né? Escoliose seria definida, de acordo com alguns estudos, como desvio lateral da coluna. Mas eu vou colocar um parêntese nessa informação que eu acabei de passar para vocês. Nem todo desvio é considerado escoliose. Só é considerado escoliose de acordo com a SOSORT. Para quem não conhece a SOSORT, é uma sociedade de pesquisadores, médicos, ortopedistas, vários profissionais de saúde que estudam a escoliose. Só é considerado escoliose desvios que apresentam angulação igual ou maior do que 10 graus pela angulação de Cobb, tá certo? Porque a escoliose, meus amigos, é um desvio tridimensional da coluna. Ela vai afetar o nosso corpo, o nosso tronco, a nossa coluna, nos 3 planos de movimento. Se ela é tridimensional, então ela vai afetar os 3 planos, o plano frontal, o plano sagital e o plano transverso. No plano frontal, ela vai causar uma inclinação lateral da coluna. No plano sagital, ela vai aumentar ou vai diminuir a curvatura fisiológica da coluna. No caso, eu estou falando da lordose ou da cifose. Porque quando você observa uma coluna de frente, como eu falei agora há pouco, nós temos um alinhamento, né? Mas quando você observa uma coluna de perfil, nós temos aquelas famosas curvaturas fisiológicas da coluna, né? A lordose e a cifose, tá certo? Então, a escoliose, ela pode afetar também o aumento ou a diminuição dessas curvaturas fisiológicas vistas no plano sagital. Outro ponto interessante também, que deve ser falado aqui na nossa aula, é que a escoliose ela também vai afetar o plano transverso, tá certo? Ela vai afetar o plano transversal, causando uma rotação oposta à concavidade, tá certo? Então, não esqueçam disso. O desvio, ele é tridimensional, tá certo? O desvio, ele é tridimensional. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se o desvio é tridimensional, eu devo trabalhar essa escoliose também tridimensionalmente. Eu não posso trabalhar essa escoliose em um plano específico. Se a própria definição da escoliose é definida como uma lesão tridimensional da coluna, então já vou adiantando aqui para vocês. O tratamento também deve ser de forma tridimensional. Tá certo? Então, essa informação ela já faz com que nós, profissionais, tenhamos critérios na hora da execução e da prescrição dos exercícios que são específicos para a escoliose. As abordagens do RPG, por exemplo, do iso-stretching, do Pilates, por exemplo, muitas vezes não gera esses exercícios tridimensionais. Tá certo? Por isso que eu falei agora há pouco. Não é que você vai jogar tudo aquilo fora, não estou dizendo isso. Mas você vai fazer adaptações no seu tratamento nas técnicas que você já tem, para que você possa trabalhar com um pouco mais de eficácia e ter resultados aí mais comprovados aí que eu vou falar daqui a pouco, tá certo?
Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Como é que tá aí? Tá muito rápido? Eu tô falando muito rápido? Como é que tá aí para vocês? Dá um feedback aí. Alguém fala comigo aí no microfone, no chat aqui, para que a gente possa interagir um pouco. E aí, tudo tranquilo até aqui, não? Tá bem, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Travou de novo aqui, Vinícius. Vamos lá. Vocês estão vendo esse slide aí do desvio tridimensional, não é isso? Sim, estamos vendo. Sim? Travou aqui para mim. Então, pessoal, visto isso, ó, vou logo adiantando aqui para vocês. Se o desvio é tridimensional, nós temos que, além de tratar tridimensionalmente, através de exercícios específicos, nós temos que avaliar tridimensionalmente. E é um dos meus objetivos aqui na aula com vocês. Mostrar para vocês ferramentas que vocês podem utilizar nos consultórios de vocês, na prática clínica de vocês, para que vocês possam avaliar melhor os seus pacientes e saber se o que você está fazendo vai dar resultado mais à frente. Tá bom? Vinícius travou de novo aqui para mim. Agora passou. Verdades e mitos sobre escoliose. Aí tem muitos, né, cara? A gente escuta muito aí, muita coisa. Eu escutei muita coisa na minha vida já falando de escoliose. Por exemplo, que escoliose podia ser formado por ATM, por disfunção temporomandibular. Mito. Que escoliose podia ser formado por uma disfunção visceral. Também outro mito muito grande. Que escoliose, por exemplo, poderia ser causada por má postura. Também é outro mito. Desmistificar isso, pessoal, é também um dos meus objetivos aqui na aula com vocês. Tá certo? A gente escuta muita coisa, muitas vezes, nos cursos que a gente faz na vida, e a gente precisa comprovar isso que a gente muitas vezes escuta, tá certo? Saber identificar as reais causas da escoliose também me faz pensar no possível tratamento. Sabe por quê? Porque 80% das escolioses, elas são de origem idiopática. Tá certo? 20% das escolioses, elas apresentam uma causa específica, eu vou já falar aqui para vocês. Esse é um dos maiores mitos que a gente escuta na prática com escoliose e dor. Não necessariamente o paciente com escoliose, ele vai apresentar dor. Está aqui um estudo que foi publicado recente em 2013, mostrando a correlação entre pacientes que apresentam ângulo de Cobb severo, de moderado a grave, e a presença de dor. Não há correlação entre aumento de escoliose e aparecimento da dor. Prática clínica, eu tenho pacientes com 60 graus que não têm dor e tenho pacientes que têm 13, 15 graus e apresentam dor. Avalie outros aspectos, mas não jogue a culpa muitas vezes na escoliose, tá certo? Muitas vezes ela não é a fonte de dor. Escolioses grandes, escolioses graves, elas podem sim causar alterações musculoesqueléticas e serem fontes de gerar alterações na coluna, tá certo? Uma dica importante aqui para vocês, sempre avaliem a mobilidade do seu paciente. Avaliar a mobilidade da curva escoliótica é um dos pontos essenciais quando se fala em tratamento da escoliose baseado em evidência científica. Porque através da avaliação da mobilidade, a gente vai conseguir traçar objetivos, traçar condutas terapêuticas específicas para que a gente possa atender o nosso paciente com qualidade. Tá certo? Então, eu tenho feito uns estudos na cidade de Juazeiro, em algumas escolas, né, avaliando crianças e adolescentes numa faixa etária de 11 a 14 anos de idade, né? E eu tenho percebido que não necessariamente a dor ela vai estar presente. Não é um relato comum dos adolescentes a respeito da dor. E isso deve ser orientado aos pais, principalmente, porque acham que só vão levar a criança, o adolescente, no profissional quando a dor está presente, tá certo? Então, que isso fique bem claro. E quando se fala em causas de escoliose, como eu falei agora há pouco,
nós temos aí 80% das escolioses não apresentam uma causa específica, tá certo? Não tem uma correlação específica. Por isso que nós chamamos de escoliose idiopática, tá certo? Ou seja, não tem uma causa que justifique o seu aparecimento. Existem várias teorias que tentam explicar, mas nenhuma é unânime, concreta para dizer que a escoliose foi causada por isso, por esse fator, tá certo? 20% das escolioses apresentam uma causa específica. São elas, por exemplo, pacientes que apresentam doenças neuromusculares, pacientes que apresentam déficit de controle de tronco. Quem trabalha com pediatria que sabe, ou quem trabalha com paciente neurológico que sabe. Aquelas pessoas que não têm sustentação de tronco, que têm déficit de controle de tronco, elas vão ter a tendência a desenvolver uma escoliose compensatória. Pacientes que apresentam o que nós chamamos de lateral shift, né? Aquela postura antálgica, aquela escoliose antálgica, ele pode desenvolver uma escoliose, mas nesse caso tem uma causa específica. Um ponto muito comum, que vocês devem ficarem atentos toda a vida que vocês estiverem diante com pacientes que sofreram lesões dos membros inferiores. Avaliar a presença de discrepância de membro, ou seja, de diferença de comprimento de um membro em relação ao outro. Algumas lesões traumato-ortopédicas, elas podem causar diminuição, encurtamento de um membro em relação ao outro e gerar uma escoliose compensatória. Nesse caso, existe uma causa específica, tá certo? Então, causas da escoliose, 80% são de origem idiopáticas, 20% apresentam uma causa específica. É prudente falar aqui também na nossa aula a classificação da escoliose. A escoliose ela pode se classificar de acordo com a idade de aparecimento, porque o principal fator de progressão da curva é o crescimento. Não esqueçam disso, tá certo? Então, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, quanto mais cedo for observado essa escoliose, melhor será a intervenção, melhor será a conduta. Em termos de classificação com a idade de surgimento, a escoliose ela pode se classificar em congênita, em infantil, em idiopática do adolescente e a escoliose do adulto, tá certo? A escoliose congênita ela é formada por um defeito na formação vertebral, onde você tem a presença de uma hemivértebra. Você tem uma alteração na formação da placa epifisária do corpo vertebral. E, consequentemente a isso, você tem a presença de uma hemivértebra. Então, aí você tem a presença da escoliose congênita, que geralmente ela vai ser presente do 0 aos 3 para 4 anos de idade, tá certo? A escoliose infantil, geralmente ela tem uma idade de aparecimento entre 4 a 7 anos de idade. A escoliose idiopática do adolescente, que é a mais comum, ela tem uma idade de aparecimento entre 8 e 12, 13 anos de idade. E a escoliose no adulto, logicamente, ela aparece na fase adulta, tá certo? Por consequência de algum tipo de lesão, geralmente. Mas a escoliose, ela também pode ser classificada de acordo com a sua angulação, pela severidade da curva escoliótica, em leve, moderada, grave e severa ou gravíssima, que eu vou já falar para vocês, tá certo? Então, esses são pontos importantes. E lembrando que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será a intervenção. Marcel Bianfer, no seu livro Desequilíbrios Estáticos, ele fala que o principal fator de progressão da escoliose é o crescimento. Então, à medida que eu for crescendo, essa escoliose vai ficando mais saliente, a intervenção ela tem que ser imediata, tá certo? Ela tem que ser imediata. E esse slide aqui, ele mostra outro ponto importante aqui da nossa aula, que é você observar a presença da velocidade de crescimento de crianças e adolescentes, tá certo? Observar o que nós chamamos de estirões de crescimento, tá bom? Pessoal, só um detalhe, vocês estão vendo qual slide? Esse slide aqui que tem o gráfico, ou estão vendo outro slide que tem agora sim. Slide agora que tem um gráfico. Que tem o gráfico, né? Tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, ó, esse gráfico ele mostra, tá certo? O período de estirão de crescimento que nós temos durante uma faixa etária específica.
O período que nós mais crescemos na vida, se é que a gente pode chamar assim, é do 0 aos 2 anos de idade. Certo? O rosa aí é representado pela menina e o verde pelo menino. Lembrando que a escoliose ela é muito mais presente na menina do que no menino. A cada 5 escolioses, 4 são na menina e 1 no menino. Eu espero que ninguém me pergunte o porquê disso, porque até hoje ninguém sabe. Existem algumas teorias que falam sobre isso, mas nenhuma afirma que por que a escoliose ela é mais presente na menina do que no menino. Em termos clínicos, no consultório, por exemplo, eu tenho um grupo de pacientes de tratamento e eu tenho apenas um menino, o resto é tudo menina, né? Então, é um ponto importante aí a ser observado aqui entre a gente. Então, observar o período de estirão de crescimento de meninos e meninas é extremamente importante quando se fala em tratamento da escoliose, porque é nesse período de estirão de crescimento que muitas vezes aparece o desvio escoliótico. Então, é extremamente importante orientar pais, orientar as mães aqui presentes e observar a velocidade de crescimento de crianças e adolescentes, tá certo? Porque muitas vezes nesse período de estirão é onde ocorre o aparecimento da escoliose. Uma das perguntas que não pode faltar durante a sua avaliação é acompanhar a velocidade de crescimento, é perguntar aos pais a presença de sinais pubertários, tanto em meninas quanto em meninos, que isso faz com que a gente pense numa possível progressão dessa curva escoliótica. Eu queria que vocês ficassem atentos agora a essa faixa etária entre 11 e 14, 15 anos, principalmente nas meninas, tá certo? Entre 10 ali, 11, 13 e 14 anos, que coincide com o período da menarca, que é o período menstrual, tá certo? A escoliose idiopática do adolescente, ela aparece nessa faixa etária, tá certo? E uma das perguntas que não pode faltar durante a sua avaliação é a pergunta sobre a menarca, sobre a primeira menstruação. Porque durante esse período da primeira menstruação em meninas, de 2 anos a 3 anos após esse período, muitas vezes é um período de maior risco, de maior progressão da curva escoliótica. E isso, nesse período, a gente tem que focar bem o nosso tratamento. Eu sempre brinco que a menina amadurece muito mais cedo do que o menino em todos os aspectos, né? Percebam que o período de estirão do menino ele é mais na frente, tá certo? Então, isso deve ser observado durante a avaliação e durante a coleta da história clínica do seu paciente durante o tratamento da escoliose, tá certo? E aí fica aquela dúvida, né? E aí, William, o que eu vou fazer com esse paciente? Você já apresentou a definição, você já falou sobre aspectos importantes aqui no tratamento da escoliose, mas o que eu vou fazer com o paciente quando eu estiver diante de um paciente com escoliose? Eu vou voltar àquilo que eu falei no primeiro slide. Escoliose é um desvio tridimensional. Então, eu preciso avaliar o meu paciente também de forma tridimensional. Porque através dessa avaliação eu vou conseguir realizar as minhas condutas, eu vou poder traçar os meus objetivos durante a reabilitação desse paciente, tá certo? E aqui eu vou trazer formas para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, que irão contribuir, tá certo? Na avaliação, no exame físico e no tratamento dos pacientes de vocês com escoliose, tá certo? Dúvidas surgem muito, mas é a partir da dúvida que a gente consegue encontrar uma solução. Então, a partir do momento que você tem a curiosidade de estudar um pouco mais sobre escoliose, você tem a curiosidade de entender um pouco mais sobre essa patologia, você começa a criar um raciocínio clínico diferenciado com os seus pacientes. Eu sempre digo em sala de aula, e vou repetir sempre, que fisioterapia é uma área clínica, e não é só uma área técnica. A gente tem que pensar como clínico. Porque a partir do momento que eu consigo ter um raciocínio clínico apurado, diferenciado sobre o meu paciente, eu consigo ter uma conduta melhor, consigo executar melhor o meu tratamento. Tá certo? E é assim também com escoliose.
Você não vai tratar uma escoliose como você trata a outra. Cada paciente ele tem a sua individualidade e isso precisa ser respeitado durante o trabalho de reabilitação desse paciente, tá bom? Então, essas informações guardem bem, porque elas vão ser importantes para o que virá daqui para frente, tá certo? A avaliação da escoliose é um dos primeiros pontos, né? O que eu vou avaliar? O que eu vou perguntar? Quais os aspectos que devem ser levados em consideração, certo? É na avaliação que eu consigo extrair o maior número de informações possíveis desse paciente, porque a avaliação ela vai me determinar o tipo de curva, se é uma curva em C, se é uma curva em S, se é uma tripla curva. É através dessa avaliação que eu vou conseguir observar a rotação desse paciente, que eu vou conseguir quantificar esse grau de rotação do paciente. É a partir da avaliação que eu vou começar a identificar nesse paciente déficit de mobilidade, déficit de flexibilidade, tá certo? É através da avaliação que eu vou conseguir identificar a presença de uma curva flexível, de uma curva rígida. E tudo isso, pessoal, modifica a minha conduta, modifica a minha intervenção. É através da avaliação que eu vou conseguir identificar a gibosidade desse paciente. É através da avaliação que eu vou conseguir identificar se essa curva é uma curva equilibrada ou uma curva desequilibrada, tá certo? Porque isso altera o prognóstico e a progressão e a evolução da patologia. É através da avaliação que eu vou conseguir identificar se a causa dessa escoliose não é uma causa secundária. Então, olha que interessante. Antes de eu começar a tratar, antes de eu ser um bom técnico, eu preciso ser um bom clínico. Antes de eu saber tratar um paciente, eu preciso saber avaliar ele bem. Porque se eu não sei avaliar, eu não sei tratar. Se você é criterioso na sua avaliação, se você consegue extrair o maior número possível de informações do seu paciente, você vai ser mais objetivo no seu tratamento. É assim tudo na fisioterapia, né? É assim também na medicina, né? E na escoliose não vai ser diferente. 3 coisas nós temos que ter em mente quando a gente for tratar um paciente. 3 coisas. Primeiro, o diagnóstico. O diagnóstico é o que leva sinais e sintomas que vão nos fazer pensar na patologia. Segundo, o tratamento. Tá certo? Terceiro, o prognóstico. Aí eu pergunto para vocês, como é que está o diagnóstico de vocês na escoliose? Como é que está a avaliação de vocês? Como é que está o tratamento de vocês na escoliose? E como é o prognóstico? Tem como eu dar um prognóstico a um paciente de escoliose? Tem como eu saber como é que essa escoliose ela vai evoluir? Tem como eu saber se ela tem uma progressão? Tem como eu saber se essa escoliose aqui ela vai progredir à medida que o adolescente entrar no período de estirão de crescimento? Então, olha essas informações que eu estou passando para vocês. A gente extrai tudo de uma boa avaliação com o paciente. Vinícius, está no slide da avaliação ou está no slide do cara aqui como... Avaliação. Da avaliação, né? Beleza. Então, tudo isso, pessoal, deve ser importante durante o seu trabalho de avaliação. E aqui eu trago para vocês algumas evidências daquilo que nós realizamos no nosso dia a dia em termos de exame clínico do paciente. O famoso teste de Adams, né? Que nós aprendemos na nossa graduação, mas que muitas vezes ele é mal interpretado durante o seu exame, tá certo? O teste de Adams é um teste simples, mas que eu preciso saber extrair informações coerentes do teste, apesar de ser um teste muito simples, tá certo? O teste de Adams é o teste mais fácil que existe, eu acho que dentro da ortopedia, se a gente pode chamar assim, né? Da identificação da escoliose, que consiste apenas em você pedir a pessoa para se curvar, para fazer uma flexão de tronco. Só um detalhe interessante aí para melhorar a acurácia do teste, tá certo? Realize o teste em 3 inclinações. Realize o teste de Adams, tá certo? Para você for fazer no seu paciente, após observar os sinais clássicos da escoliose. Quais são esses sinais clássicos da escoliose? Um ombro mais alto, uma cintura que é mais fina do que a outra, tá certo?
uma gibosidade que é mais presente ali no gradil costal, mais do que a outro, uma escápula que é mais saliente, né? Enfim, esses sinais clássicos da escoliose. Então, você vai realizar o teste de Adams logo em seguida, tá certo? E realize o teste de Adams em 3 inclinações. Uma inclinação de 45, uma inclinação de 60 e a inclinação de 90 graus. Por quê? Porque você vai perceber se essa escoliose, à medida que você vai fazendo a flexão de tronco, se ela vai se modificando, se ela vai diminuindo a curvatura, se a gibosidade diminui ou se aumenta. Porque um dos objetivos do teste de Adams, não sei se vocês sabiam, é identificar se a curva ela é estrutural ou se ela é postural. Né? O que é uma curva postural? É uma curva mais flexível. É aquela que quando você pede o paciente para curvar o tronco, a escoliose ela praticamente ela se alinha ou ela melhora o seu padrão de gibosidade. A escoliose estrutural ou escoliose rígida é aquela escoliose que ela não se modifica à medida que você vai fazendo a flexão. Você tem uma gibosidade que tem uma tendência a aumentar. Então, olha que fácil isso. No meu trabalho de mestrado, que é em cima da educação postural dentro do ambiente escolar, eu tenho mostrado isso aos pais e professores, para poder identificar precocemente estudantes. Você quer encontrar o maior número de escolioses por metro quadrado? Vá dentro do ambiente escolar, tá certo? Vá dentro do ambiente escolar. É lá no ambiente escolar que a gente vai conseguir identificar e realizar esses testes clínicos e poder observar esses pacientes que têm escolioses nessa faixa etária que eu falei para vocês. É só o teste de Adams? É não. Mas se você for no ortopedista, praticamente ele só vai fazer isso. Tem vários outros testes que devem ser realizados com o paciente com escoliose. Dentre eles, esses que vocês estão vendo aí, o teste Field-Prumo. Esse teste é muito pouco utilizado na nossa prática clínica. Poucos profissionais usam esse teste, mas é um teste importante. Por quê? Porque ele vai permitir que você identifique a presença de uma curva equilibrada, de uma curva desequilibrada. E o que é isso, William? É quando você tem a escoliose, mas você não tem o alinhamento entre o tronco, entre ali a cabeça e o quadril. Então você tem um desequilíbrio. Escolioses desequilibradas, elas têm uma tendência a progredir mais do que escolioses que apresentam um alinhamento, que apresentam um balanceamento específico. Então, olha que interessante isso. Não use só o teste de Adams. Para quem não sabe o que é prumo, é aquilo que o pedreiro usa nas construções para poder ver se a parede está alinhada. Mas vou logo adiantando para vocês, não precisa comprar um prumo, tá certo? Compre um laser, é mais caro um pouquinho, mas vale a pena, tá certo? E isso faz com que você também trace objetivo no seu tratamento. Outro teste que é utilizado, pessoal, é o teste da linha sagital, do alinhamento sagital, tá certo? Que é essa terceira imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, tá certo? O índice sagital ele é importante para você verificar a presença das curvas fisiológicas, se elas estão ali, né, dentro do padrão de normalidade ou não, ou se o paciente apresenta o que nós chamamos de flatback, que é uma inversão de curva. Então, é outro teste que também é utilizado. São só esses? Claro que não. Tem vários outros testes de força muscular, testes para avaliação da discrepância de membros inferiores, teste de flexibilidade da curva. Esse é um teste muito importante, a flexibilidade da curva escoliótica. Você observar se a curva escoliótica ela é flexível ou ela é rígida quando ela realiza a inclinação oposta à convexidade. Olha que interessante isso. Então, você verificar essa flexibilidade da curva também faz com que você, profissional, execute tratamentos com o seu paciente, baseado nessa flexibilidade. E isso vai também ser importante na avaliação quanto ao prognóstico. Tá certo? Então, visto isso, outro ponto importante que a gente deve avaliar o nosso paciente é com o escoliômetro. Não sei se vocês já tinham ouvido falar. O escoliômetro ele é uma ferramenta, tá certo? Que serve para medir a rotação axial do paciente com escoliose idiopática.
Vinícius, você está vendo o escoliômetro ou está no outro? Estou vendo o escoliômetro. Escoliômetro, né? Beleza, vamos lá. Então, o escoliômetro, ele é um aparelho, se a gente pode chamar assim, um dispositivo, que vai mensurar a rotação axial do paciente. O paciente, ele executa o teste de Adams, você vem com o escoliômetro e passa sobre a coluna do paciente. Vocês percebem, quando vocês olham essa imagem, que tem uma bolinha lá, né? Que tem uma bolinha em cima do escoliômetro, né? À medida que você vai passando esse escoliômetro aí na coluna do paciente, se o paciente tem uma gibosidade, a presença da gibosidade, ele vai medir esse grau de inclinação da coluna, né? E esse grau de inclinação, se ele for igual ou maior do que 7 graus, ele é compatível com a angulação de Cobb aí na radiografia. Então, olha que interessante. Você usa um dispositivo que, através desse tipo de avaliação, consegue te dar um norte a respeito da escoliose desse paciente. Tá certo? Aqui eu trouxe para vocês alguns artigos que falam sobre o escoliômetro. Esses dois primeiros aí avaliaram a confiabilidade intraexaminador e interexaminador do escoliômetro e foram vistos que apresentam uma confiabilidade aí bem específica na utilização desse equipamento. Tá certo? Então, é uma ferramenta muito bacana para se avaliar grau de inclinação da coluna e poder mensurar aí a evolução. Esse dispositivo também ele pode ser utilizado para tratamento. Eu uso muito esse dispositivo no meu dia a dia para orientar o paciente quanto à correção, quanto à melhora dessa rotação vertebral. Tá certo? E aqui eu trago para vocês também 2 artigos que foram publicados aí em revistas bem conceituadas, uma no Jornal de Ortopedia Pediátrica, né, falando sobre o smartphone. Você pode aí no seu celular baixar um aplicativo e utilizar para mensurar esse grau de inclinação da coluna, tá certo? Existe um aplicativo chamado de Scoliometer. Eu até me atentei a colocar a imagem do aplicativo aí na tela para vocês. Vocês podem baixar no celular de vocês, tá certo? E poder fazer essa medida aí com o paciente com escoliose. Lembrando que essa medida também é realizada em 3 angulações. A 45, a 60 e a 90 graus. A 45 você vai medir torácica alta, a 60 graus torácica média e a 90 graus lombar. Tá certo? Então, fiquem atentos aí a esse tipo de avaliação também. E aí a gente chega na radiografia, né, cara? Quando se fala em radiografia, surgem muitas dúvidas, né? Quando se fala em interpretação radiográfica. É algo que deve ser mais instigado por profissionais, fisioterapeutas, a avaliação e interpretação radiográfica. A radiografia ela é fundamental no diagnóstico da escoliose, principalmente no acompanhamento dessa escoliose ao longo do tratamento. Então, é importantíssimo você, fisioterapeuta aqui que está me assistindo, o acadêmico que está me assistindo, que você saiba prescrever a radiografia, saiba interpretar a radiografia e saiba principalmente acompanhar o processo evolutivo dessa escoliose ao longo do seu tratamento. Porque a radiografia ela vai te servir como padrão ouro para que você observar se o seu tratamento está tendo funcionalidade ou não. Tá certo? Primeiro, como é que é prescrita uma radiografia para a escoliose? Como é a prescrição da radiografia para a escoliose? A prescrição da radiografia deve ser a radiografia panorâmica da coluna vertebral em carga, em 2 incidências, inicialmente. A incidência PA, posterior anterior, e a incidência em perfil. No primeiro curso que eu fiz sobre escoliose baseado em evidência, o professor falou que existia diferença, certo? Entre a radiografia em AP e a em PA, por conta da radiação. Conversando com um amigo meu que é radiologista e conversando com outro amigo que é técnico em radiologia, ele não viu diferença em termos de raio-x, né, em termos de dosagem
de uma radiografia para outra. Claro que o ideal é que o paciente tivesse com os protetores, mas isso nem sempre é viável no sistema de saúde. Mas a radiografia em AP também você consegue fazer esse acompanhamento. Por que em panorâmica? Com o objetivo de você avaliar toda a coluna vertebral, desde a região cérvico-torácica até a região do quadril. Radiografia de escoliose não pode vir cortada. Ela não pode vir sem ver o quadril. O quadril é fundamental a avaliação na radiografia. Eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Lembrando que a escoliose ela é nomeada de acordo com o lado da convexidade, tá bom? Então, nesse caso, como é que eu nomearia essa escoliose? Uma escoliose de convexidade torácica direita e lombar esquerda. O nome da escoliose é dado pelo lado da convexidade, tá certo? Então, você já sabe como prescrever panorâmica da coluna vertebral em carga. Por que em carga? Tem que ser em pé. Se você coloca um paciente para fazer deitado, então dá uma imagem diferente. Então, a radiografia da escoliose tem que ser feita em posição ortostática, em carga, tá certo? Por que a perfil? Porque a perfil você vai avaliar as curvas fisiológicas, a lordose e a cifose, tá certo? Lembrando que essa radiografia ela deve ser prescrita para acompanhamento do paciente com escoliose. Não se prescreve radiografia mensalmente, você está só jogando radiação no seu paciente. O acompanhamento radiográfico vai depender da idade do paciente, da curva do paciente e dos fatores de progressão que esse paciente apresenta, tá certo? Então, tem paciente que faz de 3 em 3 meses, tem paciente que faz de 4 em 4, 6 em 6, uma vez por ano. Esse controle radiográfico vai depender da idade, do ângulo de Kolbe, do sinal de Risser, que eu vou já falar aqui para vocês, e dos fatores de progressão dessa curva escoliótica. Você já sabe como prescrever, você já sabe quando prescrever. Você tem que saber agora interpretar. Você não vai ver só ângulo de Kolbe na radiografia. O Kolbe ali, digamos que é o ponto principal. Mas tem várias outras informações que devem se fazer presentes durante a interpretação da radiografia com escoliose do paciente, tá certo? Vou falar alguns pontos importantes aqui que você deve anotar aí no teu caderno aí do lado, se você está com ele. Pontos que devem ser importantes para se avaliar um paciente com escoliose. Vértebra apical. O que é vértebra apical? É a vértebra menos inclinada e mais rodada dentro da curva. É aquela vértebra que está mais distante da linha média. Essa vértebra é ela que nós vamos orientar o nosso exercício de correção. Observar em que nível está essa vértebra apical. É um ponto importante. Observar a presença das vértebras terminais superior e inferior. O que é isso? É você identificar dentro da curva escoliótica a vértebra superior que está mais inclinada e a vértebra inferior que está mais inclinada. Porque é através dessas vértebras que nós vamos traçar o famoso ângulo de Kolbe e mensurar o grau da escoliose. Outro ponto importante que você deve ter em mente quando for avaliar uma radiografia com escoliose, o sinal de Risser, que para mim é um dos principais sinais no tratamento e na avaliação do paciente com escoliose. O que é o sinal de Risser? O sinal de Risser é a mensuração do grau de ossificação da epífise da crista ilíaca. Eu vou já falar sobre ele aqui para vocês. Então, são muitos pontos importantes a se avaliar. Não é só o Kolbe. Não fique atento só a mensurar o Kolbe. Outro ponto importante que eu vou já falar aqui também é a medida da rotação vertebral, através da avaliação de Nash-Moy e Raymond, que é uma avaliação também que pode se fazer para mensurar o grau de rotação vertebral. Então, são muitas informações quando se fala em radiografia, tá certo? Muitas informações. E o famoso ângulo de Kolbe aí, né, que já muito conhecido aí por nós fisioterapeutas, pelos médicos ortopedistas, por quem trabalha com escoliose, o ângulo de Kolbe é um dos pontos fundamentais na avaliação quanto à gravidade dessa curva.
Lá nos primeiros slides, eu cheguei a falar com vocês sobre a classificação quanto à idade de aparecimento. E agora eu falo para vocês da classificação quanto à angulação, quanto à magnitude da curva. Porque a magnitude da curva me orienta em relação à conduta que vai ser realizada com esse paciente. Olha que interessante isso. Como é que eu avalio a magnitude da curva? Primeiro, eu vou delimitar a curva escoliótica. Encontrei a escoliose na radiografia, eu vou delimitar a curva. Onde é que essa curva começa, onde é que essa curva termina? Se é uma curva em C, se é uma curva em S, se é uma tripla curva, eu vou medir todas as curvas escolióticas. Todas. Tá certo? Como é que é feita essa mensuração? Eu encontro a curva escoliótica, eu vou encontrar a vértebra superior que está mais inclinada e a vértebra inferior que está mais inclinada, como vocês estão vendo aqui na imagem. Tá certo? Encontrei, eu vou traçar uma reta. Olha como fica fácil aprender. Vértebra superior, eu vou traçar uma reta na parte superior da vértebra. Vértebra inferior, eu vou traçar uma reta inferior na vértebra. E aí eu vou traçar uma linha perpendicular da linha superior e da linha inferior. Essas duas retas vão se encontrar e vão me formar um ângulo, que aí será o ângulo de Cobb, tá certo? Esse ângulo de Cobb, ele vai me orientar em relação à magnitude da curva escoliótica. Curvas entre 0 e 10 graus não é escoliose. Eu já falei com vocês. Curvas entre 10 e 20 graus, escolioses leves. Curvas entre 20 e 40 graus, moderada. Curvas maiores do que 40, grave. Maiores do que 50 graus, severo ou gravíssimo. Essa é uma classificação que é muito utilizada aí por médicos ortopedistas no tratamento e na orientação quanto à conduta terapêutica que vai ser realizada com esse paciente. Lembrando que pacientes que apresentam angulação até 20 graus, não há indicação de utilizar colete ortopédico, tá certo? Mas detalhe, isso vai depender de alguns fatores. Se você tem um paciente com 11 anos de idade, com 17 graus, você não vai esperar chegar com 20 graus para poder botar um colete. É bom senso. Curvas entre maiores do que 20 graus, dependendo da idade, claro, o paciente para usar colete tem que estar em período de estirão de crescimento, tem que estar em período de crescimento, é indicativo utilizar colete ortopédico e fazer a reabilitação. Curvas acima de 40 graus, colete e fisioterapia. Curvas acima de 50 graus, 50, 60 graus, já tem indicação de cirurgia. Mas antes de levar um paciente para a cirurgia, já tem alguns estudos que falam que a reabilitação consegue, muitas vezes, frear o avanço da progressão da escoliose. Lembrando que o nosso tratamento da escoliose não é para alinhar a curva. Não vendam isso para o seu paciente. Quando alguém me pergunta isso, eu sempre falo o seguinte, olha, o nosso tratamento, o objetivo é evitar a progressão. Eu fico mais feliz quando eu vejo que o meu tratamento, ele conseguiu não progredir a curva do que reduzir. A não progressão da curva é um dos principais objetivos no trabalho de reabilitação da fisioterapia quando se fala em escoliose. Por mais que nós saibamos atualmente que os artigos têm falado sobre isso, que há processo de reabilitação com exercícios científicos baseados em evidência conseguem reduzir o ângulo de Cobb nas curvas escolióticas. Tá certo? E aqui eu trago um gráfico para vocês mostrando sobre a relação entre o ângulo de Cobb e a idade do paciente. Olha que interessante essas duas curvas aí. Estão vendo essas duas curvas, né, pessoal? Sim, Vinícius. Essas duas curvas aí, ó. Passei aqui o slide sem querer. Vamos lá. Essas duas curvas escolióticas, essas duas curvas que vocês estão vendo aí, perdão, entre a idade e o Cobb, percebam quando ela chega numa faixa etária entre 11 e 14 anos de idade, começa a curva a dar um pico. É nessa fase aí, nas meninas principalmente,
que coincide ali com pouco antes da menstruação e 2 a 3 anos após esse período, um período de risco de progressão dessa curvatura escoliótica. Então, muita atenção nessa faixa etária. Esse período aí, nós temos que intensificar bem o nosso trabalho de reabilitação. Tá certo? Outra forma de você avaliar o seu paciente na radiografia. Pessoal, vocês estão vendo esse slide aí da rotação, né? E aí, Vinícius, tranquilo? Estamos. Tem o European Spine Journal, né? Beleza. Outra forma de você mensurar o paciente, você quantificar, melhor dizendo, na radiografia, você mensurar a rotação vertebral. Você precisa fazer isso quando você observar uma radiografia. Porque quanto mais rodada está a vértebra, mais grave é a escoliose do paciente. Existem duas classificações hoje, do ponto de vista ortopédico, quando se fala em avaliação do grau de evolução da rotação axial da vértebra. A classificação mais conhecida, que é a de Nash e Moy, que avalia através dos pedículos vertebrais. À medida que os pedículos vão rodando, à medida que a coluna vai rodando e formando aquela gimbosidade, o pedículo ele vai se afastando, ele vai sumindo, né? Os dois pedículos vão ficando mais distantes. Então, ele quantifica esse grau de rotação, né? Ele avalia, ele classifica, melhor dizendo, esse grau de rotação à medida que o pedículo vai rodando, né? Vocês percebam aqui na imagem, aqui, ó, quando é o grau 0, vocês têm os dois pedículos ali íntegros, simétricos. O grau 1, o pedículo do lado côncavo já começa a ficar um pouco desaparecendo. No grau 2, um pedículo já desaparece ainda mais. No grau 3, você tem apenas um pedículo. E no grau 4, o pedículo já ultrapassou a linha média, ou seja, já aumentou muito essa rotação. E isso é um dos fatores que levam o paciente a ir muitas vezes para a cirurgia. Lembra do tridimensional? Então, quanto mais rodar essa coluna, mais vai gerar uma gibosidade, mais vai gerar um desvio escoliótico aí acentuado. A gente está falando da coluna, né? A gente está esquecendo que os órgãos se ligam na coluna. Então, toda a estrutura corporal de órgãos ali, ligamentos, músculos, vão ter que acompanhar esse processo de rotação. Você precisa quantificar isso na sua radiografia. Outra medida muito pouco conhecida é a medida de Hyde. Muito pouco provável. Vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas é uma medida que pode ser utilizada também. Qual é a diferença? Hyde, você vai pegar a parte lateral do corpo vertebral e vai medir a distância da parte lateral do corpo até o pedículo. Quanto maior a distância, maior será o grau, maior será a severidade da rotação. Então, essas são as duas medidas hoje, validadas hoje cientificamente. Literatura ortopédica fala muito sobre isso. E eu trouxe para vocês aqui duas publicações, uma da European Spine Journal e outra aqui, que é da Spine Journal, aqui também, tá certo? Falando sobre a importância de você avaliar o seu paciente de acordo com o grau de rotação vertebral. Outro ponto muito importante, pessoal, que não pode faltar na avaliação radiográfica é a avaliação do sinal de Rice, o que eu considero um dos sinais aí fundamentais na avaliação de um paciente com escoliose, tá certo? O que é o sinal de Rice? É o sinal de ossificação da epífise da crista ilíaca. Essa ossificação da epífise, ela começa de anterolateral e vai para posterior-medial, bilateral, tá certo? Então, o sinal de Rice, você vai mensurar o grau de maturidade esquelética do paciente. E é ele que muitas vezes vai te orientar em relação à progressão dessa curva escoliótica. Quanto mais imaturo esse Rice, maiores as chances dessa curva escoliótica aumentar. Olha que interessante isso. O sinal de Rice me orienta também em relação à progressão da curva. O Rice também me orienta em relação até a utilização do colete ortopédico. Olha que interessante. Rices imaturos, com ângulo de Cobb alto, o paciente vai usar muito tempo o colete.
Rice maduro, ou seja, acima de 3, 4, 5 graus, quando já tem a fusão da epífise, o paciente ele não vai mais usar colete, ou o tempo de utilização do colete vai ser menor. Então, olha que interessante isso, é você ter critérios clínicos para que você possa atuar com o seu paciente de forma segura e cientificamente. Então, não deixe de avaliar esse sinal. Esse sinal ele é dividido em 5 graus. O grau 1, o que é a classificação grau 0? Desculpa, 6 graus. O que é o grau 0? Você não vê a epífise na crista ilíaca. Geralmente você verá a epífise do colo femoral, o que vai te orientar em relação ao grau 0 do Rice. O que é o grau 1? É quando a epífise começa a se formar na crista ilíaca. 25% dessa epífise começa a se formar. E, consequentemente, o grau 2 é 50%, o grau 3 é 75%, o grau 4 é quando você tem 100% da epífise. E o grau 5 é a fusão da epífise de crescimento. Então, essa mensuração, essa observação no paciente é de fundamental importância no prognóstico, na evolução, no tratamento do paciente. Nunca esqueça de avaliar o sinal de Rice quando estiver diante de uma radiografia de um paciente com escoliose, tá certo? E aqui eu trago para vocês um guideline que foi publicado em 2017, falando sobre o manejo do tratamento conservador da escoliose, certo? Precisamos ler mais publicações científicas, precisamos mostrar mais disso para a área médica, que as condutas mudaram. Esse é um cálculo que já apresenta validação científica falando sobre o risco de progressão da escoliose. Tem como eu saber que uma escoliose vai progredir? Tem sim, pessoal. Se eu colocar os dados do paciente nessa fórmula que vocês estão vendo aí, tá certo? COB menos 3 vezes o Rice dividido pela idade, você terá um valor. Esse valor consegue me orientar em relação à progressão dessa escoliose. E olha que interessante isso, essa tabela que está aqui no canto esquerdo da tela inferior de vocês aqui, ó, falando sobre o risco de progressão da escoliose idiopática. Olha que interessante isso. Quanto menor a idade, quanto maior o COB, maior o percentual de chance de progressão. Eu sempre mostro essa tabela aqui aos meus pacientes. Por exemplo, se eu tenho um paciente com 10 anos de idade que apresenta uma angulação de 40 graus, ele tem 90% de chance de progredir. Agora, perceba a tabela. Quanto maior a idade vai avançando, menor o percentual de progressão. Olha que interessante isso. Você tem que ficar atento a essas informações. Uma pergunta que deve estar passando na cabeça de vocês. O tratamento da escoliose dura quanto tempo? O tempo que a gente observar que houve uma diminuição dos fatores de progressão e que houve uma estabilização dessa curva escoliótica. Esse é o tempo de tratamento da fisioterapia com escoliose. Não trate o seu paciente com 10 sessões. Não trate o seu paciente com 20 sessões. Faça um acompanhamento. O tratamento da escoliose é um acompanhamento. Eu tenho um paciente que está há 5 anos comigo. Tá certo? É um acompanhamento. Não permita que o seu paciente ele vá embora. Se for procurar outro profissional, mas diga aos pais que continuem com o processo de avaliação e acompanhamento da escoliose, porque ela pode progredir, tá certo? Então, extremamente importante que você saiba disso, porque quando você identifica os fatores de progressão, isso vai te orientar em relação ao prognóstico. Lembra do que eu falei agora há pouco? Uma doença, você tem que ficar consciente de 3 coisas. Do diagnóstico, do que leva você a pensar no diagnóstico, no caso da escoliose, como eu já falei, do tratamento e o prognóstico. Se você não souber como é que essa patologia evolui, você não vai saber acompanhar esse paciente. E o prognóstico da escoliose, muitas vezes, ele é severo. Tem pacientes que aumentam a curva assim de forma muito rápida. Escoliose, muitas vezes, ela é agressiva. Agressiva a ponto de o paciente, em 6 meses,
sair de uma angulação pequena para uma angulação muito grave. Então, acompanhar esse processo é também de responsabilidade nossa como fisioterapeuta. E, afinal de contas, William, o que é o tratamento da escoliose? Né? Que você tanto está falando aí, está me deixando curioso. O que a gente vai fazer com o paciente da escoliose? O que nós temos hoje de diretrizes? O que nós temos hoje de evidência científica quando se fala em escoliose? Primeiro, a gente sempre deve seguir o caminho das evidências científicas. A fisioterapia, ela está andando em outros tempos. Não dá mais para fazer fisioterapia como eu fazia há 13 anos atrás, quando me formei. Tá certo? A gente tem que ser mais clínico, a gente tem que ser mais criterioso. Nós temos que estudar mais, temos que saber lidar com essas patologias que são tão desafiadoras para nós profissionais. Então, o caminho que a gente vai seguir sempre será o das evidências científicas, o do bom senso também, né? O do bom senso também. A gente também não pode ficar fissurado só em evidência, né? A gente também tem que ter um pouco de bom senso também. Mas quando você tem um tratamento que apresenta resultados clínicos comprovados cientificamente, isso te dá uma segurança para você trabalhar. Isso te dá um respaldo para você trabalhar. Tá certo? Então, nunca esqueçam disso. Atualização sempre. A gente tem que ser um eterno aluno. A gente tem que estar em constante processo de aprendizagem. Tá certo? E o que nós temos de evidência científica com escoliose hoje? Nós temos aí 7 escolas que apresentam resultados validados hoje, comprovados, com estudos randomizados, controlados, que vão ser eficazes aí no tratamento da escoliose. Aqui eu vou citar 2 principalmente, que é o CIAS, que é a minha formação, tá certo? Então, exercício científico de tratamento da escoliose. Sou muito feliz por conta disso, em ter feito essa formação, uma formação que hoje me deu um diferencial no tratamento de pacientes com escoliose. Hoje, todo o meu público hoje praticamente é escoliose. Hoje eu tenho um consultório em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Atendo também aqui em Itauá, onde eu estou agora. Então, assim, o público hoje é escoliose. Então, a gente vai construindo aí todo o processo, né, toda uma dedicação aí sobre essa patologia. E sou muito feliz em poder trabalhar com essa patologia hoje. Temos tido resultados extremamente satisfatórios quando se fala em escoliose. Estaria fazendo esse ano, se não fosse o coronavírus, infelizmente, o método Schuroth, que é um método aí muito respaldado cientificamente também, e que nos dá aí um embasamento muito bom no tratamento da escoliose, certo? E o que são esses exercícios, William? É o que nós chamamos de autotratamento. São tratamentos baseados em técnicas de exercícios específicos que visam a autocorreção. Certo? Hoje, nós profissionais temos que ser mais ativos e não tão passivos. Né? O tratamento da escoliose, nós realizamos com exercícios ativos. Ou seja, o paciente ele é ensinado, ele é treinado a fazer um determinado tipo de exercício que permita uma estabilização dessa curva. O meu objetivo não é o alinhamento, mas eu melhorar o aspecto dessa curva escoliótica. Esse exercício ele é prescrito de acordo com a curva do paciente, de acordo com a avaliação que foi realizada, de acordo com o exame que foi realizado. Lembrando, trabalhar com escoliose não é você fazer uma sessão por semana, é você fazer a sessão por semana ou 2, dependendo do caso, mas ensinar o paciente a fazer exercícios domiciliares. Se o paciente não adere ao tratamento, não há resultado. O paciente ele tem que ser orientado a fazer exercícios domiciliares para que a gente possa ter resultados satisfatórios no tratamento da escoliose, tá certo? E aqui eu trago para vocês um guideline publicado na SOSORT em 2016, que fala sobre as diretrizes que nós temos que seguir quando se fala em tratamento da escoliose baseado em evidências. Autocorreção, treinamento da vida diária, exercício de estabilização e educação do paciente. Então, essas 4 vertentes não podem faltar quando se fala em tratamento da escoliose. Os exercícios eles são prescritos de acordo com o tipo de curva do paciente, de acordo com a idade do paciente também, e os exercícios eles são prescritos
para que o paciente ele possa executar em casa também o tratamento. Eu acompanho diariamente com essa pandemia, eu acompanho o paciente por videochamada. Diariamente eu tenho feito isso e observado como é que está a evolução desses pacientes ao longo dessa paralisação. E esse outro artigo aqui fala sobre os resultados também do tratamento da escoliose em curvas aí entre 20 e 40 graus. Então, olha que interessante. Nós já temos hoje resultados comprovados cientificamente, com publicações aí nas mais renomadas revistas aí da área acadêmica, tá certo? Que nos seguram, né? Nos asseguram, melhor dizendo, do que a gente vai fazer com esse paciente com escoliose, tá certo? E agora a minha atenção com vocês é falando sobre os coletes ortopédicos, né? Quando prescrever um colete, o fisioterapeuta pode prescrever um colete, não só pode, como deve. Mas essa prescrição, ela deve ser feita mediante critérios clínicos. Não é todo paciente que vai usar colete ortopédico. E, basicamente, com todas as informações que nós temos, ainda nos deparamos com profissionais médicos, fisioterapeutas, que ainda prescrevem um colete de Milwaukee ou TLS. Com todas as informações que nós temos hoje na nossa frente, ainda temos profissionais que prescrevem esses dois coletes, que já foram comprovados cientificamente, que não apresentam resultados satisfatórios. E qual que apresenta, William? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Colete de Rigo-Chenot. É um colete que trabalha, que tenta corrigir essa escoliose tridimensionalmente. Esse colete ele é feito de um formato diferente dos tradicionais. Ele é feito com um scanner. O ortesista, ele escaneia o corpo do paciente, ele mapeia todo o corpo do paciente. Esse scanner ele é colocado numa impressora e a impressora vai fazer todo esse formato do colete e o ortesista fazendo o acabamento posteriormente. Então, é um colete que apresenta hoje resultados já comprovados. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo recente com o colete de Chenot, publicado numa revista, colocando dois grupos de pacientes. Um grupo com colete e outro grupo sem colete. O grupo que usou o colete teve uma melhora de 70% da curva escoliótica, de acordo com esse estudo. Apenas 20%, 20 a 30% ali, de acordo com o estudo, evoluíram para uma certa progressão. 70% evoluíram com redução da progressão e redução da angulação de cobre, com a utilização do colete. O outro grupo que não utilizou o colete, mais de 60% dos pacientes do outro grupo que não usou o colete aumentaram e evoluíram para a cirurgia. Esse colete ele já está acessível no Brasil. Vários profissionais já trabalham com esse colete atualmente no Brasil. Eu tenho uma parceria com o Dr. Alexandre, que é fisioterapeuta também e ortesista em Fortaleza. Então, a gente faz essa parceria, eu faço a avaliação, eu caminho o paciente para ele faz toda a medição do paciente e aí trabalha com o colete, eu fico fazendo os acompanhamentos. Qual é a indicação do colete? A idade. O paciente ele tem que estar em idade de crescimento. Ele tem que estar numa angulação que varia entre 17 e 25 graus ali, tá certo? Não é todo paciente que vai ser preciso usar colete. E muitos exercícios hoje, validados cientificamente, são com a utilização do colete ortopédico. O paciente ele tem que usar o colete e executar os exercícios. Não é só usar o colete, tá certo? Ele tem também que fazer os exercícios. Tempo de utilização do colete vai variar. Vai depender dos fatores de progressão. Professor, repete os fatores de progressão para mim. Idade, COB e RICE. Quanto menor a idade, quanto maior o COB, quanto menor o RICE, maiores as chances de progressão. Quanto maior a idade, quanto menor o COB, quanto maior o RICE, menores as chances de progressão. Tá certo? O tempo de utilização do colete ele é fundamental no tratamento da escoliose. Inicialmente, o paciente, quando ele tem muito fator de progressão, ele usa por 23 horas por dia. Ele só tira para tomar banho, ele tem que dormir com o colete. Lembrando que esse processo, à medida que o RICE vai avançando e a idade vai aumentando,
Eu não vou tirar o colete de uma vez. Ele vai ser feito um desmame progressivo. Não se tira colete de uma vez. Eu vou tirando progressivamente esse colete do adolescente. Tá certo? E aí eu vou monitorizando através de avaliações, de exame clínico, vou tentando quantificar o máximo de informações que eu consiga no tratamento e com acompanhamento radiográfico também. Tratar a escoliose, pessoal, não é só o fato de você tratar um paciente uma deformidade. Tratar a escoliose é muito mais do que isso. Esse estudo aqui, publicado na Spine Journal, falou sobre o impacto psicossocial do paciente com escoliose. Não é só, tem muito adolescente que tem vergonha do próprio corpo, que não tem coragem de se olhar no espelho, tem muito adolescente que não vai à praia com vergonha da escoliose. Tá certo? Então, trabalhar a escoliose é muito mais do que você só colocar o paciente com exercício e trabalho postural. Tem que trabalhar muitas vezes a mente desse paciente. São adolescentes, muitas vezes, crianças, que estão em processo ali de amadurecimento, que estão se desenvolvendo, são pacientes que estão ficando mais vaidosos. E quanto maior essa curva escoliótica, mais impacto psicossocial esse paciente tem. Alguns pacientes no meu consultório fazem acompanhamento psicológico. Então, cuidado, tá certo? Acompanhamento nutricional. Então, cuidado com os pacientes escoliosos que vocês têm. Cuidado, conversem com eles, sejam bem transparentes com os pais também, porque muitas vezes ele pode estar passando por um problema psicológico e é necessário a intervenção de outros profissionais nessa área. E trabalhar com escoliose, pessoal, não é só o ortopedista. Trabalho com escoliose é uma equipe multiprofissional. Ninguém trabalha sozinho. Já pensou que seria da ortopedia sem a fisioterapia? Brincadeira, né? Então, é uma equipe. É o médico, é o fisioterapeuta, é a família, é o paciente, é o ortesista, é o psicólogo, muitas vezes, é um nutricionista, em alguns casos. Quanto mais pessoas você agregar a esse tratamento, melhor será a sua intervenção. E aqui eu finalizo a minha aula. Não sei se eu passei do tempo aí, Vinícius, mas... Eu finalizo a minha aula aqui com uma mensagem. Não, fica à vontade, professor. Fica à vontade. Se tiverem dúvida, pessoal, comecem a colocar aí do lado. Pronto. Eu finalizo aqui a minha aula de hoje. É muita informação, pessoal. Eu sei que assim, o tempo ele é bem preenchido, né, para que a gente possa fazer todas essas informações. Eu finalizo aqui a minha aula com esse slide aqui de uma menina que até escreveu um livro, né? Não sei se foi ela que escreveu. Alguém tiver interesse em ler, A Menina da Coluna Torta. Você pode baixar aí no seu computador e ler esse livro, que é o dia a dia de uma menina que cresceu com a escoliose, né, até chegar a uma cirurgia. O que está faltando muito hoje é conscientização. Mas conscientização de quem? Da sociedade, dos profissionais, dos médicos. Eu sofri muita resistência na época que fui abrir um consultório no Cariri, porque ninguém sabia o que eu fazia. Então, eu tive que aparecer, eu tive que mostrar, eu tive que correr atrás. Hoje, já recebo encaminhamentos, hoje já recebo indicações, a gente vai se tornando referência no assunto. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é o que? Acreditem, persistam, certo? Nossa profissão é maravilhosa, nossa fisioterapia é uma profissão linda, a fisioterapia, mas precisa se valorizar um pouco mais. Mas quando eu falo valorização, eu estou falando do profissional. Profissional que tem que se valorizar primeiro. A gente tem que acreditar, persistir. Sou muito grato à fisioterapia, agradeço todos os dias pela fisioterapia e ter realizado todos os meus sonhos. Agora a gente precisa acreditar, a gente precisa ter foco, precisa ser objetivo, precisa estudar acima de tudo. Nada vem fácil, certo? Então o que falta muito hoje é conscientização, é a gente aparecer um pouco mais, é a gente mostrar mais o nosso trabalho. Se eles não vêm até a gente, vamos até eles. Mas uma hora as coisas vão prosseguir, as coisas vão ter o reconhecimento que deve ter. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá certo? Tudo começa quando aprendemos sobre as informações corretas do assunto e assim os compartilhamos com mais pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço, Vinícius, aí pela oportunidade. Fico muito grato pelo convite, tá certo? Agradeço a todos aqui em estar nesse dia à noite aqui, me escutando, aprendendo um pouco mais.
Me coloco à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa o meu contato aqui no Instagram, William Torres Físio. E mais uma vez, Vinícius, obrigado, parabéns, você é um dos caras aí, as grandes referências na fisioterapia. Tive o prazer de estar contigo no Iguatu, é muito bom estar contigo, você é um cara muito alegre, assim, muito que valoriza a fisioterapia acima de tudo, e a gente precisa realmente bater palmas aí para profissionais como você. Viu? Parabéns aí mais uma vez. Eu que agradeço, professor. E aí eu vou começar a tirar dúvidas, que devem ser dúvidas também das pessoas. Hoje, o que é que nós temos em relação à correlação baseada em evidência em relação a pilates e escoliose? Porque tem muita gente que usa o pilates como tratamento da escoliose também, né? Que você falou na natação e tal, e o pilates. Pronto, hoje, Vinícius, assim, falando em pilates e RPG, o RPG eu já procurei muito, falei com alguns colegas também em relação a evidências científicas do RPG. Existem alguns estudos sobre o RPG, mas não existem estudos assim que de alta qualidade, estudos realmente alto impactantes que mostram que o RPG tem uma eficácia comprovada quando se fala em escoliose. Alguns estudos têm mostrado sobre escolioses posturais, escolioses flexíveis, né? No caso do Pilates, saiu recentemente agora um estudo que até o rapaz lá do joelho, do Fisioterapia em Evidência, publicou no Instagram, falando sobre o Pilates, né? Adoro o Pilates, indico o Pilates, só que a gente tem que saber trabalhar o paciente com escoliose. Porque se eu tenho um paciente com uma curvatura à direita, eu tenho que saber trabalhar essas curvaturas, porque senão eu vou estar indo a favor da curva escoliótica. Eu sempre digo o seguinte, você não vai jogar nenhum tipo de recurso ou método seu fora, você vai adaptar. Então, se as evidências mostram hoje que os exercícios de autocorreção, eles são eficazes em evitar a progressão da curva e melhorar a angulação, eu posso usar a autocorreção dentro do exercício do RPG, do Pilates, do Easy Stretch. É isso que eu faço hoje, por exemplo. Eu não deixei de fazer os recursos, pelo contrário, eu estou só adaptando. Eu vou Técnicas de entender alta velocidade e baixa amplitude. Oi? E técnicas de alta velocidade e baixa amplitude, como a quiropraxia, a osteopatia, porque existem alguns trabalhos também trabalhando com pacientes. Eu entendi que tem que ser ativo e tal, mas aí existem alguns métodos que trabalham a escoliose dentro dessas técnicas, desses métodos. O que você acha? Eu trabalho com osteopatia também, né, também e tudo mais, mas assim, até hoje eu não vi nenhuma publicação hoje que fala sobre a osteopatia ou a quiropraxia. Eu já vi alguns colegas aí manipulando, fazendo algumas técnicas de manipulação, mas hoje o que tem hoje, que nós temos hoje que já tem comprovação, são exercícios de estabilização. Os exercícios científicos hoje nada mais são do que exercícios que englobam autocorreção com estabilização, né? Então, assim, a manipulação, você vai lá, manipula o paciente ou mobiliza o paciente. A questão é, como é que ele vai conseguir fazer isso em casa? Como é que ele vai conseguir fazer isso ao longo do dia? Se o tratamento diário ele é fundamental. A gente sempre fala que escoliose é você fazer uma reprogramação. É você sair de uma posição que você estava ali, né, e tentar modificar, tentar alterar aquela posição. Então, a minha preocupação é, será que ele vai conseguir estar mobilizando assim, ou manipulando? Mas até hoje, pelo que eu já busquei, eu não encontrei nada sobre a osteopatia. Pode ser utilizado? Claro que pode, eu uso. Se um paciente ele tem déficit de mobilidade, a osteopatia, a quiropraxia trabalha maravilhas com paciente com mobilidade, né? Tem muito paciente com escoliose que tem uma déficit de mobilidade. Então, você pode trabalhar sem nenhum problema. Você pode associar, no caso, né? Na verdade, é uma associação de técnicas, né, em relação a isso. Pessoal, só para lembrar para vocês que a gente faz essas aulas de 15 em 15 dias. E a próxima aula que a gente tem marcada é com o professor Edelberto Ximenes Marques, que ele vai falar sobre dor de cabeça cervicogênica, como avaliar e tratar. Será dia 17 desse mês, também às 20 horas. Então, se você quer participar, eu vou colocar o link aqui onde você pode já participar do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, e a gente já envia o link direto a você sem precisar fazer a inscrição. Mas eu vou só um minuto aqui, que eu já vou pegar aqui
o link do Telegram para passar para vocês já participarem e receberem todo esse material, aulas, livros, artigos que a gente sempre está enviando. Então tá aí o link aí, ó. Vocês clicam aí nesse link e já entram lá no grupo e participam. Eu aproveito para... Sim, a Ana Kelvia, aliás, Águida Kelvia está perguntando, a gibosidade indica um grau elevado da mesma? Depende. É bom, a gente tem que quantificar essa gibosidade. Quanto maior a gibosidade... Antes ela tinha colocado aqui, professor, a gibosidade é um sinal indicativo apenas da escoliose? Aí ela perguntou depois, a gibosidade indica um grau elevado da mesma? Sim, pode falar. Quanto maior a gibosidade, maior geralmente será o grau de rotação dessa vértebra. E se a gente imaginar que a escoliose ela é um desvio e que gera uma concavidade de um lado e uma rotação do outro, então quanto mais ela rodar, mais grave será essa escoliose, tá certo? Geralmente a gibosidade ele é um indicativo de aparecimento da escoliose, mas existem outras deformidades também, como a cicloescoliose, como a síndrome de Marfan, que aí podem ter presentes também a questão da gibosidade. Aí é onde você tem que saber a questão da avaliação. Mas a gibosidade é um indicativo de presença de escoliose. Um detalhe interessante da pergunta que ela fez, que não é só a gibosidade torácica. Na lombar também pode ter uma gibosidade. Só que no caso da torácica, devido à rotação da vértebra e a costela acompanha, fica ali aquela parte mais saliente. No caso da lombar, você vai ter um aumento ali do conteúdo do paravertebral lombar. À medida que a gibosidade aumenta, você tem ali um paravertebral que fica mais saliente, né? Então, é considerado também uma gibosidade. Ok. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O pessoal está te parabenizando. Leil Sampaio. Águida, quero mais. Mais alguém, pessoal? Se não, a gente finaliza por aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí que estão participando. Professor, você poderia falar mais sobre a relação do colete? Lailson colocou. Colete, né? Colete, Vinícius, por muito tempo eu trabalhei com Milwaukee, né? Já vendi, na fisioterapia a gente já faz tudo um pouco. Eu já vendi produto ortopédico, já fiz um monte de coisa aí. Mas depois que eu comecei a fazer esses cursos baseados em evidência, né, os cursos que aprofundavam um pouco mais, que eu passei a conhecer o Rigo Chenot, né, a gente começou a trabalhar com esse colete e ver os resultados com esse colete. Eu tenho hoje uma parcela de pacientes muito grande em Juazeiro, graças a Deus, e a maioria deles usa o colete ortopédico porque tem uma indicação. Para ter indicação do colete ortopédico, é preciso ter critério para indicar o colete. Quem tem chance de usar um colete ortopédico? Quem tem uma idade baixa. O que seria essa idade baixa? Entre 10 e 14 anos de idade, que tem um RICE, um amadurecimento esquelético baixo, que tem um COB, que está entre ali 17, 25 graus, né, 30 graus, mas identificar a idade, o COB e o RICE, me faz pensar em colete. O colete ele é fundamental quando se fala em tratamento da escoliose. Não é só usar o colete. Deve usar o colete e deve fazer o exercício. Certo? Pacientes que fazem uso do colete de Milwaukee devem repensar, os pais, o médico que prescreveu, em relação ao colete de Milwaukee. Porque o colete de Milwaukee, além de ter resultados insatisfatórios, ele causa um impacto psicológico muito grande no adolescente, porque ele é usado fora da roupa. O OTLS já tem uma certa aceitação, porque ele é usado por dentro. Mas ambos os coletes são dois coletes que, de acordo com os estudos que foram feitos, não apresentaram resultados satisfatórios. Os pacientes eles mais pioraram do que melhoraram. Já o colete de Rigo Chenot, ele vai de encontro à definição da escoliose, que é um desvio tridimensional. Então, ele consegue trabalhar a escoliose tridimensionalmente. Por isso que é feito um scanner, um mapeamento do corpo do paciente. E a partir desse mapeamento, é feito o colete de acordo com a curva do paciente. E esse colete ele vai ser de encontro às pressões desse colete
eles vão ser de tal forma para tentar jogar essa curva para o alinhamento, diferentemente do Milwaukee ou OTLS. Então, a prescrição de um bom colete, ele nos garante, de certa forma, um prognóstico melhor. Pacientes que usam coletes de Milwaukee ou OTLS, que insistem em permanecer com esse tipo de colete, a gente tem que ficar atento. Eles não garantem resultados satisfatórios quando se fala em prognóstico da escoliose. Então, quanto mais eu tiver consciência dos fatores de progressão, da intervenção e de como vai evoluir, melhor será a segurança na prescrição e no tratamento da fisioterapia. Beleza, vamos lá. Mais alguém? Mais não? Já chegamos aí, pessoal. Professor, a classificação da escoliose vai ser de acordo com o tempo do surgimento da mesma? Pronto, existem duas classificações, existem algumas classificações. Existe a classificação quanto à idade de aparecimento, que é de acordo com a idade, 0 a 4 congênita, 4 a 8 infantil, 9 a 12 idiopático adolescente, escoliose acima dos 18 anos adulto. Existe a classificação quanto ao grau da curva, em leve, moderada, severa e grave, gravíssima, que é de acordo com a angulação de Cobb. Existe a classificação quanto à vértebra apical, quanto à presença da localização da vértebra apical. Tudo isso deve se fazer presente durante a avaliação do paciente, porque isso vai nos orientar em relação ao que vai ser realizado. Por exemplo, se eu sei que a vértebra apical é L3, por exemplo, o meu exercício de correção ele vai ser orientado nessa vértebra. O meu contato manual, a orientação quanto à correção do exercício vai ser em direção contrária à vértebra apical, sempre no sentido oblíquo superior, nunca no sentido transverso. A direção da correção da curva escoliótica é sempre no sentido oblíquo em relação à vértebra apical. Agora, olha que difícil isso para um adolescente, uma curva em S. Você tem uma vértebra apical lombar e uma vértebra torácica. São dois vetores diferentes. Imagina uma tripla curva, que eu nunca peguei. Então, assim, é desafiador. Você tem que ter segurança para trabalhar. E quando você entende a classificação, você entende também o que vai ser realizado com meta, com conduta de tratamento para esse paciente. Para completar o que você está falando aí, é possível tratar o paciente sem o uso do colete, tá? Para a gente finalizar, apenas com os exercícios do Goodline do SOS? Só com os exercícios científicos, existem resultados também promissores. Só que, se utilizar só exercício, quando o paciente tem indicação de colete, eu vou, digamos assim, tiro meio desnorteado aí, vou estar meio fora daquilo que é planejado. O paciente, se ele tem indicação de usar colete, ele tem que usar o colete. Porque o colete, ele vai... Quanto é um colete desse? Só para o pessoal ter ideia, o valor. Um colete de Milwaukee hoje, ele está numa faixa de R$ 1.400, R$ 1.500, o colete de Milwaukee. Bem preço do OTLS. Eu digo isso porque eu vendi muito esses coletes e eu conheço ortopedistas que fabricam. O Rigo Chenot, que é feito em Fortaleza, esse meu amigo, meu colega, ele fez o curso na Alemanha, foi fazer o curso lá do Rigo Chenot. E ele comprou toda a máquina para poder fazer e tudo mais. Ele está custando hoje em torno de R$ 1.900 esse colete. Ele vai subir agora, vai para R$ 2.400, R$ 2.300. Em Minas Gerais, em São Paulo, esse colete é vendido por R$ 4.000, R$ 5.000. Eu acho fora de contexto. Eu sempre digo que órtese mais cara é a mão de obra e não o material, porque o material ele é plástico, né? Ele é um termoplástico. Mas se você pensar em termos de custo-benefício, ele chega relativamente a um preço mais acessível a esse valor. Então, o Milwaukee é R$ 1.500, R$ 1.600. Para você pagar algo que não vai dar um resultado satisfatório, você estiver jogando seu dinheiro fora. Agora, se você paga um pouco mais caro no colete, que está apresentando resultados já comprovados, tanto cientificamente quanto clínicos, você paga um pouco mais caro e vai usar por um tempo maior, eu acho que uma coisa acaba compensando a outra. Então, só o exercício complementando, Vinícius, não seria o ideal.
Pode fazer? Pode. Quando o paciente, por exemplo, não tem condição de comprar o colete. O meu intuito é criar, justamente no Cariri, já estou tudo projetado isso, um instituto em que atenda crianças que não têm condições de pagar. Eu tenho um projeto na faculdade chamado Escola de Postura, em que eu recebo crianças e adolescentes que não têm condições de pagar o tratamento. Os alunos em si aprendem, a gente faz o trabalho social, faz os trabalhos científicos, a gente faz publicações lá e tudo mais, e a gente vai ter resultado. Beleza. Pessoal, chegamos agora às 22 horas, vamos finalizar aqui. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que ainda estão aqui, né? 2 horas de aula, um pouquinho menos, que a gente começou uns 10 minutos atrasado, mas queria também agradecer o professor William pela disponibilidade mais uma vez, dizer que também agradecer, né? E dizer que eu estava nem lembrando aqui, nós vamos ter o curso em dezembro, viu, William? Já mandei a data para ti aí, depois da alteração da pandemia, para saber se tu tem essa data disponível aí, de dia 12 de dezembro. E vai ter, se não for em dezembro, será em janeiro, mas ele vai ver aí as datas em dezembro. Nós vamos fazer um curso só de escoliose em Fortaleza. E aí, quem tiver interesse em participar, dá uma entrada aí no nosso site, brasilfisio.com.br, e pega nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp também eu vou colocar aqui para que vocês possam manter contato conosco. Vocês vão aprender muita coisa. É um curso de 2 dias, que vocês vão aprender muita coisa em relação a isso. Então, 81 30 25 30. E coloquei aí também o telefone, anotem aí, salvem o WhatsApp para entrar em contato com a gente. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos os alunos. Eu agradeço. E eu paro